Atos capítulo 14, versículos 19 a 28, quando assim diz a palavra de Deus: Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando por morto. Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se, entrou na cidade, e no dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. E atravessando a Psídia, dirigiram-se a Panfilha, e tendo anunciado a palavra em Perge, desceram a Talha. E dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira aos gentios a porta da fé, e permaneceram não pouco tempo com os discípulos. Vamos orar. Senhor, pedimos, ó Deus, que Tu fales ao nosso coração, Tua palavra já foi aberta, e pedimos ao Senhor que os nossos olhos estejam abertos para entender, Senhor, a Tua vontade, o Teu querer, sejamos transformados, ó Deus, pela ação do Teu Espírito Santo, presente aqui e que faz maravilhas, milagres, transformações, que nós cremos, ó Deus, há de acontecer nessa noite, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu mostrar para vocês uma imagem, vocês vão ver aqui. Talvez uma das imagens que mais tenha percorrido os noticiários, seja ele através dos portais, seja ele pela televisão, mas a imagem de John Allen Chau esteve presente aí nas discussões, não apenas da igreja, mas fora da igreja. Se você não sabe quem ele é, se você não sabe a que essa foto se remete, deixa eu contar um pouquinho da história desse rapaz, desse americano John Allen Chau. Ele, um cristão, entendeu em um certo momento que ele deveria pregar o evangelho para uma tribo considerada a tribo mais isolada do mundo, os sentinelenses, que habitam na ilha da Sentinela do Norte, pertence lá à região, ao país, à Índia. E o curioso é que, não apenas a ida dele, a gente vai falar daqui a pouco, é que pouco se sabe a respeito desse povo que habita naquela ilha. Ninguém sabe exatamente quantos são, ninguém sabe o que eles comem de verdade, como é que dormem, quais são os seus hábitos, que tipo de dialeto, que forma que eles têm para se comunicar entre si. Pouca coisa a gente sabe sobre eles, mas uma coisa todo mundo acaba sabendo a partir da experiência dele e de outros que tentaram se comunicar com eles também. Eles estão extremamente hostis. E quando eu falo de hostilidade, gente, eles não são grossos, não. Se você perguntar uma coisa, ele vai te responder de cara feia. Se você tentar se comunicar com eles, ele vai te deixar falando sozinho. Se fosse só isso, as tentativas de chegar até eles seriam muito mais tranquilas. Quando a gente está falando de hostilidade, é que eles recebem qualquer pessoa que tenta qualquer tipo de comunicação na base da flechada. Houve poucos contatos ali com eles. Poucos bem-sucedidos, e os que foram considerados, entre aspas, bem-sucedidos, foram muito rápidos e que não tiveram muito sucesso depois para a tentativa ou para a permanência desse contato. Mas o fato é, gente, que ele e outros que tentaram se comunicar com ele, receberam uma flechada mortal, e essa foi a história de John Allen Chau. Ele tenta se comunicar com esse povo para anunciar o evangelho, para anunciar Jesus Cristo, recebe uma flechada e ali ele morre. A história dele teve muita polêmica em função de duas coisas. Aliás, porque toda polêmica ela se divide em duas perspectivas ou até mais. A primeira delas vem falar sobre a motivação desse homem, maravilhosa. O que ele na verdade queria, ele entendeu que havia um povo nesse mundo, uma tribo isolada, que assim como qualquer pessoa, assim como os nossos vizinhos, que assim como os nossos familiares, assim como as pessoas que habitam no Rio de Janeiro, essa tribo precisa ouvir a respeito de Jesus. E ele, entendendo isso,
foi lá para pregar o evangelho. A gente está falando de motivação, maravilhoso. Que o grande problema, o grande, enorme problema foi a sua estratégia. Porque não é, na verdade, você sair daqui, sair do seu país, na verdade, sair dos Estados Unidos, falando inglês, não sabendo como se comunicar, sabendo da hostilidade da tribo, que ele simplesmente vai pegar uma canoa, um barco, e vai até lá e vai gritar, olha, em inglês, Jesus ama todos vocês. Calma, não é assim. Nenhum missiólogo sério aprovaria essa estratégia, apesar da motivação ter sido algo absolutamente nobre. Por vezes, povos assim, para você chegar até ele, você vai demorar tempos e tempos para fazer pequenas aproximações, de ida, de volta, enfim, de diversas maneiras, para que um dia você, ou talvez os seus filhos, ou a próxima geração tenha a oportunidade de pregar o evangelho ali de maneira mais efetiva. Às vezes é assim que acontece com uma tribo muito hostil. Mas mesmo com a estratégia errada, e a gente está aqui reafirmando isso, gente, que motivação bonita. Polêmicas à parte, o que leva um homem a sair do conforto do seu lar, sair de uma nação onde ele tem acesso a praticamente tudo, morar numa tribo isolada e arriscar a sua vida nessa empreitada absolutamente louca? Às vezes a gente tem umas coisas meio assim, né? Eu vou sair daqui, eu vou viver na natureza selvagem, eu vou viver numa cidade pequena. Eu não sei quanto a vocês, eu sou meio urbano, gente. E às vezes o pensar sobre isso me traz uma sensação muito boa por alguns minutos. A tranquilidade dos grilos à noite. Só que tem um momento, gente, onde aqueles grilos começam a irritar. E a gente sente falta de um cinema, a gente sente falta de pelo menos 5 restaurantes, né? Porque um tem em qualquer cidade. Então não foi, o que eu quero dizer é que sair do momento onde ele estava para ir para uma tribo, onde a gente não sabia nem o que ele comeria, onde ele dormiria, sem sinal de internet absolutamente nenhum, porque você podia falar assim, eu vou ficar lá, mas quando eu estiver isolado, eu vou abrir o meu computador, vou acessar o meu Netflix, vou assistir meus filmes e vou ficar tranquilo. Não tem sinal de internet ali. Todo esse abandono do prestígio, do conforto, por que será? Não é para ser um herói, porque se ele tivesse sido bem sucedido, provavelmente ninguém, ou quase ninguém, saberia da sua história, do seu desenvolvimento. Não é conforto, não é dinheiro, não é prestígio político. O que leva um homem a sair dos Estados Unidos e ir pregar, arriscar a sua vida numa tribo isolada, sem acesso a praticamente nada, gente? É Jesus Cristo. Pode parecer óbvio o que eu vou falar para vocês, mas é a mais profunda realidade. O que leva alguém a ir falar de Jesus é o próprio Jesus em nós. Jesus que faz a vida fazer sentido em absolutamente todas as suas dimensões. Jesus que é uma verdade tão forte e um amigo tão verdadeiro, um Salvador tão poderoso, que ele deixa no nosso coração um motor que gira e que gira e que gira, e que leva a gente a dedicar a nossa vida para fazer o seu nome conhecido em todos os lugares, em todas as nações, e a gente vê Paulo assim. E o movimento dele nesse texto, que de maneira breve a gente vai ver aqui, é muito interessante. Desse homem, desse missionário, desse teólogo, missionário, plantador de igreja. Primeira coisa que Paulo vai fazer aqui nesse texto, a gente vai falar de 4 movimentos aqui. Paulo está na cidade. Você pode reparar que os primeiros versículos, o quantas vezes a palavra cidade ela se repete, sobre os judeus de Antioquia, instigando as multidões, apedrejando a Paulo, arrastar ele para fora da cidade, rodeando porém os discípulos, ele levantou-se e entrou na cidade. Depois ele parte para ir para outra cidade. Era um homem presente ali. Vamos falar primeiramente de Listra, um homem presente em Listra para anunciar o evangelho. E por causa desse evangelho que ele está anunciando, ele é apedrejado e arrastado para fora dele, mas Paulo não se dá por satisfeito. Ele não diz, olha, tem muita pedra aqui, tem muita oposição, eu vou embora. Ele volta,
entra na cidade para continuar ali anunciando a verdade, anunciando Jesus Cristo, anunciando a sua cruz. E já aplicando, que a reflexão aqui tem de ser mais breve aqui, esse movimento da cidade reviveu há pouco tempo. E é muito interessante, porque toda vez que a gente falava de missão, para pensar os mais antigos, quando a gente falava de missão, a gente se remetia quase sempre a uma tribo, a um povo exótico, a um lugar desconhecido, e a gente associava, não é verdade, gente? A missão a esse tipo de missão. E é verdade, claro, a gente não está aqui fazendo um contraponto, é isso ou aquilo, mas de pouco tempo atrás, esse movimento para falar de Cristo na cidade reviveu. Porque Listra precisava de Cristo, assim como os sentinelas do norte, porque o Rio de Janeiro, a Gávea precisa de Cristo, tanto quanto os sentinelas do norte. E nas cidades, esse movimento, para falar da nossa urbanidade, reviveu, porque percebemos que aqui as coisas reverberam, a cultura floresce, os aglomerados das pessoas estão aqui, a maior parte das pessoas vive nessas cidades grandes, onde vêm os imigrantes, onde eles se achegam, e por vezes, às vezes, de algum tempo depois, voltam para a sua cidade com Cristo no seu coração, para anunciar a eles lá um Jesus que ele conheceu numa cidade, onde as decisões políticas são feitas, e onde vive, como disse, a esmagadora população mundial. É uma descoberta, a descoberta das cidades, na verdade, é uma descoberta das expressões de Deus, onde ele botou tanta gente nesse Rio de Janeiro, tanta gente nessa Gávea, que a gente precisa fazer o quê? Falar de Cristo Jesus para essas pessoas. Antigamente, a gente só pensava lá, quando falava de missão. Hoje a gente entende que o nosso desafio é aqui, que não é somente traduzir, mas inclusive traduzir a Bíblia para um idioma onde ela não está traduzida, mas também tentar entender o idioma, as linguagens da cultura, da cidade grande onde a gente está envolvido, para continuar presente, anunciando esse Evangelho de Jesus. E por vezes, porque esse movimento foi deixado um pouco para trás, das grandes cidades, ou das cidades, dos centros urbanos, a gente desenvolveu uma característica de, às vezes, ser uma igreja rural num ambiente urbano. No nosso linguajar, nas nossas programações, nos nossos horários. Ou, às vezes, uma igreja simplesmente tímida, sem engajamento, sem compreender qual é o seu lugar como luz de Deus aqui no meio desse bairro, no meio dessa cidade. A gente ficou sem compreender, e esse movimento todo de falar de cidade está fazendo a gente reviver e repensar todas essas coisas. Isso é coisa de gente nova? Jesus percorria a cidade. Paulo percorria a cidade. Vamos falar de uma herança muito forte de nós como presbiterianos. Calvino, na sua Genebra, foi ser ali uma grande luz no desenvolvimento social e espiritual, cultural daquele lugar, porque entendia que missões, sim, é uma coisa para lá longe, mas também é uma coisa aqui para perto, na cidade onde a gente está envolvido. E graças a Deus por esse ressurgimento, porque Deus tem povo dele nas suas cidades. Porque Deus ama essas cidades, assim como os outros lugares, porque Ele quer mostrar a sua glória e deseja que seu povo sirva nesses lugares a quem Ele tanto ama. Paulo está na cidade. O segundo movimento, Paulo é apedrejado na cidade. E quando você lê o texto, as cores pintadas aqui no livro de Atos, elas são fortes, porque ela não mostra um Paulo aqui apedrejadinho. Não é que ele entrou na cidade, aí um adolescente pegou aquela pedrinha de estacionamento, sabe qual é? Paulo entrou assim, e aquele rapaz ali está pregando, peraí, tum. E aí a Bíblia descreve que Paulo foi apedrejado porque ele recebeu uma pedra desse tamanho ali nas suas costas. Não é isso. Paulo foi dado como morto, tal era o seu estado, tal era o apedrejamento que ele sofre. Isso fala de oposição. Se o nosso lugar é aqui, onde Deus nos plantou, nessa cidade, a gente também precisa esperar nesse segundo movimento uma oposição, quase sempre presente, todas as vezes que a igreja anuncia o evangelho da verdade e os seus desdobramentos. E essa oposição, meus queridos, tem uma raiz espiritual, você não tem a menor dúvida disso.
a raiz espiritual de um coração e de corações duros que rejeitam o Evangelho e seus princípios. E por que essa rejeição? Porque naturalmente nós somos rebeldes a Deus. Essa é a descrição do homem a partir do olhar de Paulo da Bíblia. Não é que nós nascemos bons e nascemos amando a ideia de Deus. A Bíblia nos descreve como desobedientes, rebeldes, pecaminosos. A oposição, por incrível que pareça, é natural. O que não é natural e se torna sobrenatural é a conversão, é o olhar positivo para a pessoa de Deus, é o olhar positivo para a pessoa de Jesus e um engajamento real naquilo que Ele fala e naquilo que Ele nos manda e naquilo que Ele fez. E é engraçado que, por vezes, há certos povos, para não dizer os nossos entornos aqui, tão perto de nós, que falam tanto sobre tolerância, que falam tanto sobre liberdade, que falam tanto sobre diversidade. Engraçado, parece que quando fala de Jesus e da sua igreja, abre um parêntese. Somos tolerantes, acreditamos na diversidade, acreditamos na pluralidade. Ah, mas esse grupo aqui, não. Esse grupo desse tal de Jesus, não. Eu sei que muitas vezes certas igrejas, certas denominações, até certas seitas, deixam uma marca muito ruim aqui no nosso entorno, no Rio de Janeiro, no Brasil, pelas coisas erradas que fizerem, os falsos profetas, pregando um falso Cristo, um falso evangelho, cheio de falsas promessas. É verdade que tem esse lado também, ninguém pode negar isso, a gente vai, como consequência, na rebarba de gente que está fazendo coisa errada, mas mesmo que ninguém fizesse, ainda assim, as pedras viriam até nós. Pedras literais, pedras em formas de denúncias, pedras em formas de fake news, pedras em formas de rejeições, pedras em formas de embargos, de proibições, seja lá o que for, de desagrados. Mas aguenta firme, meu irmão, porque isso também é esperado de quem está presente na cidade falando do Evangelho. Ele entra na cidade, ele é apedrejado na cidade, e Paulo começa a encorajar os seus discípulos. Versículo 22, ele fortalece a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Que belo discipulado aqui de Paulo. Diante das pedras, diante da oposição, Paulo não prega a ausência de problemas. Paulo nem diz, olha, tudo isso vai acabar, não se preocupe, a gente vai fazer aqui um culto da libertação, a gente vai botar na placa aqui da Igreja Presbiteriana de Listra, porque no original é isso, a Igreja Presbiteriana de Listra. Pare de sofrer, você vai entrar aqui e nenhuma pedra vai te atingir, não está isso no texto, gente, e nem a brincadeira do presbiteriano, por favor. O que está Paulo é dizendo assim, perseverem, continuem, fiquem firmes no caminho dos mestres, mesmo que as tribulações venham. Aliás, é no meio dessas tribulações que nos é necessário entrar no reino de Deus. A palavra é necessário. Não porque a gente é salvo pela obra. Paulo de forma nenhuma está falando isso. A gente é salvo pela graça de Deus que nos perdoou. Mas as tribulações, a perseguição, elas vêm como sinais da firmeza, da fidelidade para com o Evangelho de Jesus Cristo. E por isso a perseverança. Por isso que ao invés de dizer, pare de sofrer, Paulo estava encorajando esses homens e essas mulheres, os discípulos, ensinando mais sobre a graça, ensinando mais sobre Deus, ensinando mais sobre a cruz, ensinando mais sobre Jesus, e falar, perseverem, 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 perseverem. E não é isso que a gente faz aqui todo domingo, aliás? Nas nossas igrejas, a gente está aqui como uma fogueira, juntos, próximos uns dos outros, nos encorajando para nós estarmos mais firmes em Jesus, para sabermos mais quem Ele é, para irmos lá para fora mais encorajados, mais animados pelo Seu Espírito, para entendermos mais o tamanho do Seu amor, para falarmos maior, com mais propriedade, o tamanho do Seu amor, para falarmos, para entendermos a Sua justiça, para falarmos também sobre a Sua justiça. Mas nessa fogueira santa,
a gente está aqui, se encorajando, essa é santa, para a gente ir lá para fora, para falar de Jesus Cristo. Paulo encoraja os discípulos. E o quarto movimento aqui, Paulo estabelece uma liderança, promovendo-lhe em cada igreja a eleição de presbíteros. Depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Paulo e a sua equipe. Isso tem tudo a ver com plantação e com missão. A gente vai chegar lá. Presbíteros aqui no plural, sempre bom enfatizar isso. A liderança da igreja local, ela é plural e por isso nós somos governados sempre sim por conselhos e não uma pessoa. Porque tudo que Paulo fez, ou outros fizeram, não foi para no final de tudo ele dizer assim, olha, sem mim, Paulo, nada podeis fazer. Não foi. Paulo não era aquele tipo que provavelmente se alegraria se olhasse assim, quando eu vou à igreja, a igreja está cheia. Quando eu não vou e eu coloco ali o meu segundo, terceiro, as pessoas não vão. Paulo acreditava, e a Bíblia nos chama para essa pluralidade, porque a igreja tem um dono só, que é Jesus Cristo. E ela não tem uma pessoa que a lidera, mas um grupo de gente para fazer perpetuar essa realidade com saúde. Não precisamos nem falar de conselho apenas, mas vamos falar das nossas até pequenas expressões aqui na igreja, as pessoas menores, de jovens, de adolescentes, de senhoras, de homens, ou seja o que for, das nossas lideranças. Não é bom quando a gente diverge, e nessa multidão de conselheiros vai ter uma sabedoria para tomarmos uma decisão que se fosse só nossa, a gente diz assim, ainda bem que eu não tomei aquilo que eu decidi, tomei a decisão que era minha, ainda bem que eu ouvi outras pessoas, a gente tomou uma decisão conjunta, porque agregou tanta coisa, e não se tornou personalista. E é assim que Paulo desenvolvia ali o seu ministério, na verdade o seu ministério não, o ministério de Jesus, entrando na cidade, esperando as pedras, encorajando, fortalecendo os discípulos, e não dizendo, quando eu sair tudo acaba, não, tem um grupo que vai perpetuar tudo isso, a liderança estabelecida para que a igreja tenha saúde. Isso é ou não é a plantação de uma igreja? Isso é ou não é missão? E é isso que a gente precisa cada vez mais, gente. E a gente louva a Deus demais, porque a Igreja da Gávea, o Ministério do Reverendo Leonardo, tem sido marcado por essa realidade tão bonita, aqui explicada no livro de Atos dos Apóstolos. E falando do Rio de Janeiro, você pode até pensar, quando a gente pensa de plantação e de missão, já tem tanta igreja aqui, a gente já está tão evangelizado. Meu querido, deixa eu falar uma coisa, houve uma inércia evangélica, protestante, nesse quesito plantação de igreja. A nossa cidade, vamos falar de Rio de Janeiro, foi tomado por igrejas que falam de muita coisa, menos do verdadeiro evangelho. Fala de dinheiro, fala de vitória, fala de autoajuda, fala de ação social, falam do que for, mas não falam do evangelho. E sabe o que algumas das nossas igrejas sérias fizeram nos últimos anos, talvez nas últimas décadas? Criticaram. Está certo? Certíssimo, porque ninguém pode olhar para esse movimento equivocado que está por aí e simplesmente aceitar. Não, porque quando o evangelho não é anunciado, alguém bota a placa ali de igreja e não é igreja, a gente tem que dizer assim, olha, está errado. Só que a crítica, apenas a crítica, nos deixou talvez um pouco passivos. E ao invés de encharcar a cidade com o verdadeiro evangelho, a gente adotou a postura exclusivamente crítica. E uma pergunta, gente, que a gente sempre precisa se fazer. Se nós acreditamos que o evangelho que nós pregamos é o evangelho de Jesus Cristo, por que a gente não sai, fala mais dele, tem mais iniciativas como essas de plantação, de missão? E por que a gente se acomoda tanto com exclusivamente o lugar necessário, mas exclusivamente com o lugar da crítica? Eu acredito numa mudança desse quadro. Eu acredito numa mudança dessa história. Não porque a gente quer, em primeiro lugar, encher a cidade de igreja, mas porque a gente precisa encharcar o Rio de Janeiro com o evangelho do Senhor Jesus. O evangelho que salva,
O evangelho que muda o homem, o evangelho que muda famílias, o evangelho que muda as cidades. E louvado seja o nome do Senhor. Que vocês, tantas outras igrejas, tantas outras pequenas iniciativas, grandes iniciativas, coisas simples e coisas complexas, têm contribuído para isso. Continuem assim, e Reverendo Leonardo continue liderando, pastoreando nessa igreja, para que ela seja um instrumento de luz na cidade e de encharcar essa cidade com o evangelho do Senhor Jesus. Que a gente continue assim. Deus nos abençoe.